Imagine que você conseguisse é, extrair o melhor das pessoas que estão ao seu redor. Como extrair o melhor? Todo mundo tem lados positivos e negativos. E a maneira como você lida e trata as pessoas, você pode incentivá-las a cooperar com você, a entregar o melhor que elas têm para você, ou pior. A gente já tem falado nos vídeos sobre como o ambiente nos influencia e pode fazer com que eu me sinta à vontade para dar o meu melhor para a sociedade, para aquele ambiente. Mas você sabia que você tem esse poder com as pessoas ao seu redor? Pois é, você tem. E se você fizer isso, você vai nutrir nas pessoas algo que é maravilhoso e muito importante se a gente quiser transformar esse mundo, que é a boa vontade. A boa vontade, imagine que é algo dentro do ser humano que faz com que ele olhe para as circunstâncias com uma maneira positiva, que os momentos difíceis sejam mais fáceis de ser superados, de que diante das dificuldades e dos problemas, as pessoas com boa vontade, elas têm mais autocontrole, elas se seguram mais, elas focam mais na solução do que no problema. E a boa vontade pode sim ser inspirada nas pessoas a partir do seu comportamento, a partir da maneira como você lida com as pessoas. E é um pouco mais sobre isso que eu vou falar aqui hoje, porque não adianta você ficar olhando só para fora, você precisa olhar para a sua responsabilidade, para suas ações nos ambientes onde você está, para conseguir transformar eles também e ajudar com que a sociedade mude, com que tudo melhore. E isso vai ser bom para você, porque quanto mais pessoas você nutrir essa boa vontade, mais pessoas vão estar ao seu lado, vão estar ao seu favor e vão sim te apoiar nos seus objetivos, vão sim te incentivar e, enfim, tudo vai ser maravilhoso. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente precisa, antes de falar sobre como lidar com pessoas, começar a tirar alguma coisa que já está muito intrínseca na nossa cabeça, que é julgamento. A gente está o tempo todo julgando o que é certo ou errado, quem é isso ou aquilo, e isso está te limitando muito. Você começar a olhar as pessoas por certo e errado, você começar a ficar condenando muito as pessoas, está te impedindo de ver elas mais profundamente, e você não vendo as pessoas verdadeiramente e profundamente, te impede de acessar elas, te impede de se comunicar com elas de uma maneira assertiva e te impede de inspirar elas a melhorarem também. Então, a gente vai começar partindo do ponto de que você deve se manter com a mente aberta. Sim, você pode ter princípios e coisas que você não concorda ou não concorda, mas eu quero que você comece a ver as ações das pessoas, comportamentos, não como certo ou errado, mas como comportamentos que ajudam, colaboram uma sociedade e outros que não colaboram tanto. E a gente vai começar a olhar para comportamentos que estão favorecendo ou não um ambiente. E não ficar condenando as pessoas pelas atitudes delas. Até porque você já deve ter tido atitudes ruins, isso não te faz uma pessoa ruim. E as pessoas têm momentos diferentes. Inclusive, talvez a pessoa que você está julgando e condenando esteja passando por uma dificuldade muito grande, esteja em um ambiente que dificulta com que ela seja ela mesma, ela se fica estressada. E se você conseguir ver ela verdadeiramente, talvez você consiga acessá-la e ajudar ela a se recuperar e ajudar ela a voltar a entregar o melhor que ela tem, voltar a ser o melhor dela. E é isso que a gente quer começar a fazer aqui. Então, quando você começar a ver as pessoas verdadeiramente, profundamente, sem julgamento, você já deu o seu primeiro passo para conseguir trazer elas para o seu lado e começar a fortalecer um ambiente mais positivo, um ambiente mais saudável. Quando a gente lida com pessoas é muito difícil, talvez seja a coisa mais difícil do mundo lidar com pessoas, mas depois que a gente passa por esse filtro de julgamento, a gente precisa entender uma outra coisa muito importante. O que é importante para você, o que você atribui valor é diferente do que eu atribuo valor, do que as outras pessoas atribuem valor. E isso é bom, a gente ter diversidade, isso é muito positivo. Mas quando a gente tem valores diferentes e nós vemos comportamentos, a gente deixa de entender esses comportamentos e a gente tem intrigas e, enfim, problemas, porque devido a essas visões.
Como acontece? Se eu valorizo, se eu tenho uma prioridade na minha vida, as minhas ações vão estar sendo condizentes a direcionar a energia para essa prioridade. Se você tem uma outra prioridade, as suas ações vão ser para outra direção. E quando a gente tem que tomar decisões de conjunto ou vive em sociedade, cada um com uma prioridade, cada um valorizando algo diferente, as ações acabam se misturando e tendo muito embate. E se você entender que as pessoas têm valores diferentes, as pessoas estão olhando para direções diferentes, você consegue, a partir de identificar o ponto de vista dela, conseguir se comunicar melhor e talvez até comunicar o que é importante para você e direcionar ela para um outro lugar. Ajudar ela a entender um outro ponto de vista. Mas aí você precisa entender que o que é importante para você, o que é certo ou óbvio para você, não é para outra pessoa. Às vezes a gente pode estar olhando, inclusive, para o mesmo cenário. Mas se eu tenho foco em uma coisa e a outra pessoa tem em outra, a gente não vê. Então, vamos começar a entender que existem muitos pontos de vista. E se você não reconhecer o da pessoa, não conseguir identificar o da pessoa, o que é importante para ela, você não consegue se comunicar com ela profundamente. Você entendendo o que é importante para ela, você pode começar a traduzir a sua ação, a sua comunicação, para que ela consiga alcançar o que é importante para ela. E isso é necessário na sociedade. As pessoas têm que alcançar os objetivos, têm que se sentir realizadas. E você não consegue forçar alguém a se realizar com o seu objetivo. A pessoa tem que se realizar no dela. E se eu consigo entender o dela, eu consigo alinhar as nossas ações para que os dois se sintam realizados. E se você ajudar uma pessoa a realizar os objetivos dela, a alcançar o que ela está buscando, ela vai ver em você como uma grande força, um grande aliado, e ela vai ter toda a boa vontade do mundo para te apoiar, para te incentivar, enfim, e para te ajudar a passar por dificuldades. A grande verdade é que ninguém nunca está errado no próprio ponto de vista. Se alguém está defendendo um ponto diferente do seu, por exemplo, e você só diz, não, você está errado, você acabou de começar um embate com a pessoa. Ela não estaria defendendo o ponto dela se ela não acreditasse que estivesse certa. Então, o combate, ele sempre vai trazer um clima negativo e sempre vai inspirar a pessoa a tentar se defender. Não coloque as pessoas na defensiva. A gente tem que começar a separar o valor da pessoa, a relação pessoal, dos impasses sociais. Porque se você não conseguir fazer isso, vai ser muito difícil, independente de onde quer que você esteja, de que você fique bem ali e de que as pessoas estão bem com você. E que elas favoreçam, estejam ao seu favor, certo? Então, comece a pensar que as pessoas não estão erradas. Cada um tem um ponto de vista. E aí você pode começar a trazer o seu ponto de vista ou comunicar a partir de ver a pessoa verdadeiramente. E ver a pessoa talvez a grande mensagem que eu quero que fique com isso daqui, porque lidar com os seres humanos é muito complexo, sim, é muito difícil, mas tem uma essência única, simples, que é matadora sobre isso. Todo ser humano é carente, de alguma forma. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser reconhecido. Se tem algo que é importante para mim, eu dedico tempo nisso, eu valorizo isso, eu estou lutando por isso, e você vê e reconhece, eu me sinto muito bem com você. Na verdade, qualquer princípio de sedução, de encantamento, de persuasão, passa por isso. As pessoas estão precisando de atenção. E se você der atenção a elas, você as tem na mão. Agora, você tem que começar a pensar em como lidar melhor com as pessoas para talvez trazer, como eu falei no começo, começar a trabalhar em ambientes mais saudáveis. Começar a trabalhar em ambientes que sejam abundantes de sentido, significado, de prosperidade, onde um ajuda o outro. O que acontece muito é as pessoas usando essa sedução para manipular as pessoas ao redor, fazendo com que elas tomem ações que elas não querem, tomando ações que vão fazer mal para elas e vão fazer bem para você. E aí vem uma parte que a gente fala em um outro vídeo. Toda força, a gente vai falar no futuro vídeo, né? Toda força, todo poder, toda habilidade que você tem, você deve usar para defender aquilo que você acredita. E você deve sempre se posicionar, principalmente se você está diante de uma pessoa desse tipo. Principalmente se você está diante de alguém mal intencionado. E a gente começa a separar de pessoas que estão vivendo a própria vida, estão valorizando coisas e tentando lutar, para pessoas mal intencionadas, para pessoas que querem enganar os outros, pessoas que querem prejudicar os outros. E você deve se defender disso, você deve defender os outros disso. A gente não pode ficar quieto. Então, não fique no juízo de valor,
Não fique achando que você é Deus para falar quem está certo ou errado. Mas tem alguém prejudicando fortemente o ambiente, você precisa se posicionar. Não é porque você é uma pessoa educada, respeitosa, que vê e valoriza as pessoas, que você vai ser frouxo ou que você vai deixar de agir quando tem que agir. E a gente é leve sempre que pode, mas nem sempre a vida pede a leveza. Às vezes a vida pede, sim, rigor e posicionamento, com educação e com respeito. A gente não desrespeita as pessoas, mas a gente se posiciona. E a gente não abre mão do que é importante, do que é essencial. Então, você não precisa ter aceitação de todo mundo, você não vai ter aceitação de todo mundo. Mas você pode sim mudar os seus comportamentos para que as pessoas se sintam bem ao seu redor, mesmo as mais diferentes e que, enfim, que têm posicionamentos muito diferentes dos seus. Você pode sim mostrar que você tem respeito por elas, mostrar que você as vê, reconheça o esforço das pessoas. Mesmo que não seja um esforço que às vezes de algo que você não valoriza ou que não trouxe nenhum benefício claro para você ou para um grupo, se a pessoa se dedicou para aquilo, reconheça e depois ajude ela a se direcionar para uma outra área. Ajude ela a entender que ela é importante por ter exercido esse esforço e ajude ela a direcionar isso, talvez de uma maneira mais inteligente, que seja boa para ela, para o grupo e que floresça aquilo que é bom nela. Se você conseguir, isso é muito, muito importante. Se você conseguir fazer com que as pessoas ao seu redor melhorem como pessoas, se sintam bem, se sintam observadas, se sintam valorizadas, essas pessoas vão prosperar. Elas vão querer multiplicar isso. Elas vão querer ajudar e inspirar outras pessoas. E elas vão estar ao seu favor. Então a gente começa a falar de não só procurar um ambiente que seja bom para você. E você tem sempre que buscar isso, mas um pouco além disso aonde quer que você esteja, trabalhe para que você transforme os ambientes, para que você consiga exercer uma boa influência nos ambientes, que você consiga fazer florescer aquilo que é bom. E isso vai se multiplicar em um efeito assim maravilhoso. Então, a melhor maneira de você ter pessoas ao seu lado, a melhor maneira de você transformar a sociedade é você vendo as pessoas, você reconhecendo o valor delas, reconhecendo o esforço delas, não julgando, não criticando, ajudando elas a entender o que elas têm de valioso, o que elas têm de força, e ajudando elas a direcionar isso de uma maneira mais saudável para a vida delas mesmas, para que elas alcancem os objetivos delas. E isso, por consequência, você pode ter certeza, vai colaborar também muito para você. Mas se você vai começar fazendo isso, procurando algum benefício para você, no final você vai estar tão realizado em ver as pessoas conquistando as coisas delas, e você vai se sentir tão bem quando elas vierem te agradecer, só por você ter ouvido elas, só por você ter se lembrado do nome delas, que você vai até esquecer de benefício próprio. Você vai se sentir muito bem por saber que você está fazendo bem para outras pessoas, que você está ajudando outras pessoas. E aí você vai entrar em um outro nível. Fechou? Pense sobre isso e seja fora do comum.